José Genuíno deu uma análise de conjuntura lá na TVT. Vamos ver juntos. As forças israelenses atacaram hoje o prédio da Assembleia dos Peritos na cidade iraniana com esse é o órgão máximo responsável por eleger o líder supremo do Irã desde a Revolução de 79. Apesar do silêncio oficial de Israel e dos Estados Unidos, o jornal de Jerusalém Post afirma que o bombardeio partiu das forças israelenses. A TV estatal iraniana divulgou imagens do edifício parcialmente 147 destruído fato de e afirmou Pix, gente. que o local foi arrasado. A Assembleia dos Peritos é um colégio formado por 88 aiatolás que tem o poder de nomear e supervisionar o líder supremo do país. Eles são eleitos pelo voto direto a cada 8 anos. A agência de notícias MER tentou minimizar o ataque, mas as imagens da rede Press TV mostram estragos consideráveis. Enquanto isso, o país parou para o funeral em massa de 165 meninas e funcionárias mortas no ataque a uma escola em Minab, no último sábado. Uma multidão acompanhou o cortejo com gritos de morte à América e morte a Israel. Até o momento, o governo iraniano ainda não se manifestou oficialmente. No entanto, a tensão na região atinge um nível crítico, com o Irã prometendo que não haverá rendição diante da escalada militar de Israel e dos Estados Unidos. Para falar sobre mais esse ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, convido agora para participar com a gente, recebo aqui no nosso estúdio José Genuíno, ex-deputado e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Nobre José Genuíno, que honra prazer estar aqui receber contigo. mais uma vez. Num momento tenso, quente, catastrófico que a humanidade está vivendo, né? Você sabe, Genuíno, que você falou sobre isso, eu estava pensando agora, a gente só chama o Genuíno para bola dividida mesmo, né? Mas é para os fortes, né? Então, é isso. O convite é sempre para você nesses momentos cruciais, porque você já tem a casca dura e você tem um acúmulo muito grande. Bom, primeiro, como é que você faz a análise desse movimento militar, né, dos Estados Unidos com Israel, no Oriente Médio? Como é que você... Em primeiro lugar, com muita indignação, com muita revolta e com uma forte denúncia do papel do imperialismo americano, que, junto com o governo de Israel, invade, quer ser policial do mundo, quer dizer como outros países devem ser. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise prolongada dessa ordem capitalista, imperialista, sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Olha a Europa como está humilhada. Olha a situação de alguns aliados no mundo árabe, aliados dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos está aprofundando uma crise através da guerra. A guerra está sendo o caminho para tentar amenizar a crise. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise de valores, uma crise em relação às consequências do tarifaço, uma crise da geopolítica com o surgimento de novos conglomerados, de novas configurações no mundo, e ele quer jogar a guerra, o terror, a morte. Isso aí são as entranhas do capitalismo revelando a selvageria, que é a morte. 175 crianças numa creche. A maneira como eles estão atacando e jogando bomba no Líbano, jogando bomba no Irã. Isso mostra que o império, ora é dirigido pelo Israel, ora ele dirige com Netanyahu, está buscando o futuro da humanidade através da tragédia e da catástrofe. Eu acho que nós temos que, nesse momento, ter muita esperança e renovar a nossa indignação contra o imperialismo americano. Juntar as forças democráticas, pacifistas e populares do mundo inteiro para isolar os Estados Unidos, combater os Estados Unidos, porque esta guerra, como aconteceu no Iraque, como aconteceu na Líbia, como aconteceu no Afeganistão, é o modus operandi do imperialismo, cujo receituário foi o exercício macabro na Palestina, com o povo palestino na faixa de Gaza. Portanto, é o futuro da humanidade que está em jogo.
A guerra tende a se prolongar, como uma guerra regional. Nós estamos no limite da possibilidade de usarem armas nucleares dissuasórias, porque a arrogância do governo de Israel e a arrogância do chefe do imperialismo não tem limite. Por exemplo, qual a justificativa para invadir o Irã se estavam fazendo uma negociação? Qual a justificativa? Ninguém sabe se os Estados Unidos hoje é dirigido por Israel ou é Israel que usa... Os Estados Unidos usam Israel para fazer o trabalho sujo. Então, nós estamos diante de uma situação muito delicada. Eu acho que o governo brasileiro tomou uma posição correta de denunciar, de combater a invasão, o ataque ao Irã. Havia um processo de negociação, portanto, o imperialismo americano está inaugurando, como Gaza, como Venezuela e agora no Irã, um modus operandi de como massacrar, de como extorquir, de como ocupar recursos, ocupar riqueza, dominar áreas. E o Oriente Médio é uma área estratégica, porque lá tem as maiores reservas de gás e petróleo. É uma área fundamental para que os Estados Unidos tenham condições de estabelecer um tipo de hegemonia lá. Portanto, isso não vai ser resolvido facilmente. O Irã tem uma história, tem uma identidade, tem um povo muito determinado, independente da gente concordar ou não com as características do regime dos Ayatollah, eles estão demonstrando muito heroísmo. 14 bases militares foram retaliadas. Matar esse ou aquele dirigente só aumenta a indignação do povo iraniano. Portanto, eu acho que nós temos que acompanhar esse fato. A situação mundial está se alterando. A conjuntura, Ernesto, se alterou quando, no 3 de janeiro, o presidente Maduro foi sequestrado. E há uma nova escalada com essa invasão perpetrada pelos Estados Unidos contra o Irã, contra o povo soberano do Irã. Eu acho que isso está mexendo com as relações geopolíticas do mundo. China, Rússia, Índia, alguns países da África, e o Brasil tem que caminhar no fio da navalha, porque essa situação vai ter consequências econômicas, sociais, políticas, enormes, ecológicas para o mundo inteiro. Porque é o futuro da humanidade que está em jogo. Na verdade, nós estamos vivendo a crise do modelo capitalista de gerenciamento das crises. São as entranhas, é a podridão do sistema que está vindo à tona na forma de guerra, como já aconteceu em outros momentos. E a gente sabe que o império tem força tecnológica, força militar, força financeira e pode produzir muitas barbaridades. E eles agora tentam normalizar a barbaridade. E na medida em que eu estou aqui num canal democrático alternativo, nós temos que dizer o seguinte: assim como Trump, Israel mata gente, a cobertura midiática mata a verdade. Sim. Bom, Genuíno, você falou em consequências numa perspectiva do mundo todo. Agora, numa perspectiva do Brasil, o que a gente pode esperar? Primeiro, nós estamos num ano decisivo para a democracia, da consolidação de um projeto democrático, eu não digo nem de esquerda, mas um projeto democrático, seguir com a democracia. A gente viu domingo, agora, né, os discursos da extrema-direita novamente atacando as instituições, militantes, né, seguidores bolsonaristas pela avenida, né, exibindo cartazes, discursos, e mesmo as autoridades e políticos que discursaram no caminhão. Bom, dito isso, o que 2026 a gente pode esperar numa perspectiva política e também numa perspectiva econômica? Em primeiro lugar, o prestígio. Gente, enquanto a gente está ouvindo o excelente José Genuíno na excelente TVT, vamos mandar superchat, gente. Alguém manda 2 membrinhos aí, já para a gente tirar essa meta da frente, queridos e queridas. Precisamos muito do apoio de vocês. Daqui a pouco vamos falar do padre Fábio de Mello e vamos trazer também cortes lá do ICL. Bora. A liderança do Lula tem que ser preservada nesse cenário internacional conturbado. Eu acho que o mundo assiste hoje a uma situação de decadência do imperialismo americano, decadência da Europa. A Rússia está se preservando no enfrentamento da OTAN na Ucrânia e a China não quer fazer uma confrontação militar com o imperialismo americano nessas condições, nesse momento.
Portanto, eu acho que nós temos que apostar no caminho da defesa da paz, da soberania, da autodeterminação dos povos e do fim da guerra. Fazer a denúncia contundente do imperialismo americano. Sugiro publicamente que o presidente Lula veja com muito cuidado essa visita ao Trump, porque o Trump é invasor. O Trump é policial do mundo. Visitar um invasor quando ele está perpetrando uma chacina, ou você peita e cria uma crise diplomática, ou você acaba convalidando esse tipo de chacina. Eu acho que a eleição de 2026, Ernesto, vai ser uma eleição marcada por 3 questões. A soberania nacional, prioritariamente, vai ser discutida. A questão democrática, por causa dos fascistas e do julgamento dos golpistas. E a pauta do povo. A vida está muito difícil. A vida está pesada. Então, a luta pela jornada contra 6x1, a luta pela botar o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda, a isenção é fundamental. Melhorar os investimentos em saúde, melhorar os investimentos na prevenção contra os desastres climáticos. Veja agora o que aconteceu em Juiz de Fora. Atuar no sentido de recuperar o poder de compra do salário, trabalhar no sentido de uma segurança pública inteligente, preventiva, eficaz, e não essa guerra declarada que atinge a população jovem, negra e pobre das comunidades. Eu acho que essa eleição vai ser uma espécie de guerra democrática. Talvez seja a eleição mais importante da história do Brasil pós-democratização. Porque o que a extrema-direita e a velha direita quer? Enfraquecer o Lula para ganhar a eleição. Com isso, eles querem terminar as privatizações, fazer a eliminação dos testes constitucionais para saúde, educação, segurança, salário mínimo, ter uma política de segurança pública alinhada aos Estados Unidos e ser subserviente e vassalo. Quando nós estamos assistindo manifestações da extrema-direita, eles aplaudindo os Estados Unidos por perpetrar uma invasão no Irã, isso fala por si só, porque a classe dominante brasileira, Ernesto, ela é vassala, ela é corrupta, está aí a crise do Banco Master, e ela é autoritária, como apoiou o golpe de 64 e a tentativa de golpe de 2023. Portanto, vai ser uma eleição estratégica e o Lula, à altura dos seus 81 anos, tem uma tarefa histórica de conduzir o país nessa empreitada. E eu acho que ele está costurando alguns palanques, está costurando algumas alianças que eu acho fundamental. E para nós, do PT, para nós dos partidos de esquerda, temos que estar unidos para viabilizar pela esquerda a reeleição do Lula 4. Muito bem. Genuíno, você falou agora há pouco sobre essa questão do enfrentamento que a gente está vivendo. É uma rotina. Todos os anos eu escuto a mesma coisa e eu concordo. Essa eleição é a mais importante. Parece que nós nunca mais vamos ter eleição que não seja a mais importante. Claro. Né? Por causa do tamanho e da profundidade da crise. Sim. A polarização e a crise não fomos nós que criamos, é da vida. Ô, Ernesto, a vida está muito difícil. Você imaginar o país discutindo penduricalhos, os salários astronômicos, emendas impositivas, e o povo sofrendo das enchentes, sofrendo com emprego, sofrendo com saúde, sofrendo com segurança, sofrendo com transporte urbano. Portanto, se nós queremos estar ao lado do povo, nós temos que extrapolar os limites dessa ordem. Essa ordem canalha, essa ordem fascista, essa ordem cujo representante máximo é o Trump, nós temos que ser contra ela. Portanto, nós estamos sempre no enfrentamento. Para quê? Para fazer mudanças radicais, para fazer mudanças estruturais. 2022 foi a eleição para conter, foi dura. Era conter a ameaça fascista. 2026 terá que ser a aliança da transformação. A eleição de fazer um movimento futuro. Que futuro, Ernesto? Nós aqui, os nossos amigos, as nossas amigas, a nova geração quer deste país. Nós vamos sempre ficar de eleição em eleição sem fazer mudança. Quer dizer, nós vamos continuar convivendo com esse feminicídio, com esse racismo, com esse preconceito, com essa violência, com esse desrespeito à qualidade de vida, de respeito aos povos originários.
nós vamos continuar convivendo com essa fantasia dos bilionários que não querem pagar imposto. Está aí o escândalo do Banco Master, está aí a financiarização, está aí os serviços públicos foram privatizados, a qualidade da energia, etc. Tal. Então, nós temos que mudar. Eu aprendi na vida que a esquerda, para ter esse nome, ela tem que lutar por causas, por sonhos. E está na hora da gente botar esperança na nossa agenda prioritária. Muito bem. Genuíno, para a gente encerrar, tem uma pauta da extrema-direita que no Chile, agora nas eleições, foi predominante, que é a segurança pública. Eu tive com o Benedito Mariano, que é um sociólogo que você conhece muito bem, que fez, inclusive, o seu último livro, ele fala do calcanhar de Aquiles do campo progressista, da esquerda, que é a segurança pública. Eu, particularmente, avaliei que o pontapé inicial da campanha presidencial desse ano foi dado pelo governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, com aquela chacina lá nas favelas do Rio de Janeiro. Agora, essa discussão não me parece que ela está na pauta, mas eu tenho cá comigo que ela vai ser a bandeira da extrema-direita. Como é que você avalia essa questão? Como enfrentar esse calcanhar de Aquiles? Primeiro, a gente tem um projeto de segurança pública alternativo ao deles. Nem cair no populismo penal, nem cair na mera vitimização. Nós temos que dizer o seguinte: segurança pública é força, não é violência. Segurança pública é prevenção, é trabalhar com a inteligência, é ocupar os territórios dominados pela milícia e pelo crime organizado, é atingir o andar de cima que financia o andar de baixo, que é exatamente a turma que serve aos megabancos, aos megaprojetos. Segurança pública é você ter uma polícia que as auditorias e as perícias têm autonomia. Segurança pública é uma atividade profissional do Estado. Tem que ter um Ministério da Segurança Pública. Eu acho que deveria ter sido criado em 2023 e articular o Sistema Único de Segurança Pública com governadores, com as guardas municipais, num sistema transversal, verticalizado e um sistema que possa ser horizontalizado. Não dá para trabalhar a segurança pública só como se fosse arma. Nós temos que ter arma, que é diferente de violência, nós temos que ter ocupação, ocupando as áreas controladas pelo crime organizado, e nós temos que ter inteligência e desmilitarizar a segurança pública. Nós estamos discutindo aqui a questão da soberania nacional. A nossa soberania nacional está vulnerável porque as Forças Armadas não se prepararam para essa nova conjuntura. Estavam fazendo golpe, acampando em quartel, apoiando urna eletrônica e não cuidaram daquilo que era fundamental na cibernética, na questão nuclear e na questão do submarino e na questão da pronta resposta. E nós estamos aí com uma defasagem muito grande. Portanto, nós temos que separar segurança pública de Forças Armadas e trabalhar com essa agenda, apesar de não ser da compreensão de todo o povo, mas a esquerda não pode se omitir, porque eles vão usar isso como bandeira, como fizeram no Chile, El Salvador, Equador, para fazer demagogia com a segurança pública. A direita faz o seguinte: ela provoca o terror e o medo para mostrar a morte. Nós temos que chamar a população a ter uma segurança pública efetiva. Não é o medo, não é o terror, porque essa segurança que está aí não dá segurança para ninguém. Não dá segurança para ninguém. Dar segurança é agir com a inteligência, é agir com prevenção, é agir combinando polícia comunitária com polícia de pronta resposta, é agir de maneira eficaz numa coordenação civil da segurança pública. Eu acho que nós temos que ter um projeto alternativo. Eu fui candidato a governador de São Paulo em 2002 e cheguei a apresentar as ideias básicas de um projeto de segurança pública. Em parte eu fui criticado, mas aquelas ideias estavam sendo necessárias para o debate político. Sim. Muito bem. José Genuíno, abusando da tua... eu não digo nem boa vontade, porque você não é nenhuma questão de boa vontade. É uma questão de dever. De dever. Dever revolucionário e cívico. Exato. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, essa aqui, ó, do lado de cá.
que você vai falar no olho do nosso telespectador e telespectadora. E eu queria que você desse o seguinte recado. Eu, particularmente, todo o clima aqui na redação, está todo mundo muito assustado com o que está acontecendo nesse mundão. E a gente tem interação com o nosso público, a gente sente isso da nossa audiência também. Todo mundo, às vezes, até desanimado, fala, gente, o que está acontecendo? Onde que vai parar? Nossa enquete hoje pergunta, né, quem vai parar o Trump? Eu queria que você, olhando para essa câmera, passasse uma mensagem. Você que é um militante histórico do campo progressista, com uma história muito bonita, eu queria que você inspirasse a nossa audiência. Nós temos que substituir o susto, o medo, o isolamento pela esperança, pela indignação, para mostrar que há vida além do mercado, além do lucro, além do capital, e buscar uma resistência coletiva organizada. Não adianta o eu sozinho. O eu sozinho não vale nada. Nós temos que trabalhar num coletivo de movimentos, de partidos, de militância, para mostrar que outro mundo é possível. Nós temos que cantar a música do sonho impossível. E esse sonho impossível que pode virar possível dependendo da nossa resistência, porque o sistema capitalista imperialista tenta domar, domesticar e quebrar essa resistência do ser humano. O ser humano vive no niilismo, no pessimismo, no individualismo, na falta de confiança no projeto coletivo. Como eu sou militante de causas, nós temos que lutar por causas e não por coisas, como diz a minha amiga vereadora do PT de Jundiaí. José Genuíno, muitíssimo Valeu. Obrigado pela tua participação aqui no Jornal. Você me chama em cima da hora e eu cumpro o dever em cima da hora. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!